Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos com mais uma convidada aqui para as nossas conversas. Uma convidada super especial para mim, que fez parte da minha vida, tipo, para sempre. E é isso. Então, se apresenta para a gente, por favor, Su. Bom, então, meu nome é Suelen Justino, eu sou, como profissional, eu sou advogada, especialista na área de direito penal e direito civil, né, a área civil. Faço toda a parte de contratos, consumidor, família, e o ideal é, com o passar dos anos, aí a gente afunilar mais as especializações e ficar aí só em algumas áreas. Sou pós-graduada em Direito Processual Civil, estou fazendo a segunda especialização em Direito Constitucional e já tenho uma outra graduação em Letras e uma pós-graduação em Língua e Literatura. Legal, Su. Você comentou que você fez letras. Então, conta pra gente, antes da gente falar da sua trajetória no direito, conta pra gente quais foram as suas expectativas quando você escolheu letras, quais que eram, enfim, as suas expectativas para a sua trajetória. Tá, eu costumo falar que letras me escolheu, né? que eu não escolhi. Desde quando eu era criança, eu dizia que eu ia ser professora, desde mais ou menos exatamente uns 6 anos. 6 anos de idade, eu sempre gostava daquela coisa de ensinar, de brincar de professora, de lousa e aquelas coisas. E quando eu fui crescendo, isso foi ficando mais latente em mim, na minha jornada, enfim, na minha área profissional também. E aí eu entrei na graduação. Minha mãe dizia que eu ia mudar de área. Quando você crescer, você vai mudar. Mas eu me formei, sim, em letras, eu dei aula alguns poucos anos até já ingressar, né, na área do direito, mas era um sonho de menina, né, de criança mesmo, que foi realizado e que eu acho que hoje eu não atuo mais, né, por hora, por enquanto ainda não pretendo retornar às salas de aula, mas eu acho que é uma profissão muito nobre, a de ensinar. Acho que todo profissional passa pelas mãos de um professor, então eu acho que é uma das profissões mais belas que existem, e eu gostava dessa questão de ensinar, do ensino, eu acho muito nobre você conseguir ensinar uma pessoa, seja em qualquer situação. Mas eu gostava muito de português e inglês. Quando eu adentrei na faculdade, além do sonho de ser professora, depois, né, na adolescência, eu mudei um pouco o foco. Eu queria ser tradutora e intérprete. Então, quando eu entrei na faculdade, foi com essa expectativa de ser tradutora e intérprete, mas no meio do caminho eu fui me apaixonando por aquilo que eu já era extremamente apaixonada, mas eu fui me aprofundando mais, né? Foi virando um amor pela literatura, pela língua portuguesa, enfim. E quando criança também, eu sempre fui tímida, e boa parte da minha infância, os meus amigos eram os livros, então eu desenrolei aí nessa parte. Então, quando eu entrei na faculdade de letras, tive todo esse contato mais aprofundado com a literatura, voltado para o estudo, e isso só fez pulsar aquilo que eu já tinha certeza. E concluí com êxito, graças a Deus. E você curtia a sua rotina de sala de aula, fazer chamada? Porque eu também queria ser professora. Porque eu achava muito legal fazer chamada. Mas aqui na minha época, né, de criancinha, quando eu estava no ensino médio, não tinha mais aquele... Mimeógrafo. Mimeógrafo. Você usava mimeógrafo? Ai, que legal! Não cheguei a usar o mimeógrafo, mas eu tive, quando eu era adolescente, eu fazia provas, né? Pegava o mimeógrafo,
Na verdade, a professora pegava, passava as folhas e eu cheirava aquela folha com álcool. Com álcool, é, você ia falar, passava álcool, gente. E é isso, como é que surgiu essa vontade de fazer direito logo depois da sua formação? Você chegou a lecionar? De onde veio essa vontade de fazer toda uma faculdade de novo? Na verdade, eu me formei muito nova, né? Na verdade, quando eu cursei letras, na época eram 3 anos, hoje eu já sei que são 4 para você concluir a graduação. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Então, praticamente aos 20 anos eu já estava graduada e encaminhada lá na pós-graduação, pelo menos na metade da pós, já caminhando para o final. Eu lecionei durante algum tempo no EJA, no ensino de jovens e adultos, né, supletivo, mais conhecido como supletivo para alguns, e eu me apaixonei pela sala de aula. Eu gosto muito realmente de ensinar, mas eu era muito nova, então eu não tinha muita maturidade. Eu tinha o conhecimento, mas eu não tinha vivência, eu não tinha muita maturidade. Tanto que os alunos até brincavam comigo, achando que eu era aluna, ou quando eu tinha reunião de pais, eles perguntavam se os meus pais iam para a reunião. Então, muitos deles também eu encontrava quando eu saía, né? Era uma situação estranha, porque eu saía para barzinho, para fazer qualquer coisa, às vezes eu encontrava alguns deles e depois a gente se encontrava dentro da sala de aula, era aquela coisa um tanto quanto estranha, assim. Então, mas aí eu não tinha essa maturidade que depois de um tempo, né, com a experiência e a idade te traz. E aí na verdade, eu tinha em mente fazer uma segunda graduação em outra área, porque o meu pensamento era, se não der certo na área da educação, eu tenho um outro segmento. Então, talvez eu vou para a área da saúde ou eu vou para outra área. Então, eu nunca almejei ser advogada ou, eu vou fazer direito, é o sonho da minha vida. Não. Ou porque a minha família tinha algum referencial, não. Até porque eu acredito que eu fui a primeira advogada a se formar na minha família. Depois veio outras pessoas, né? Tenho mais uma prima, enfim, tenho mais um primo também. Então a gente não tem escritório de família, aquela coisa que, então eu vou ser advogada porque eu tenho um escritório de família, não. Então eu não tinha um sonho. Mas eu lembro que eu fui prestar o vestibular e eu queria fazer ou enfermagem ou nutrição, ou eu olhei as questões do direito lá, o que o ramo do direito oferecia, eu falei, a área do direito é ampla, dá para trabalhar com várias coisas, também vou prestar para direito. Mas aí eu passei em direito, comecei a cursar e me identifiquei super, pensando como eu não comecei em direito antes. Então, a faculdade de letras me agregou muito, me ajudou muito na faculdade de direito, pela escrita, oralidade e desenvolver muitas coisas. Foi, não tenho palavras, assim, foi sensacional, foi a minha base para eu conseguir concluir o direito. E aí, no direito, eu fui me apaixonando. A princípio, eu tinha o viés de ser delegada de polícia, mas aí vai passando os anos, você vai estudando, me formei, e ser advogada é uma paixão também, é um desafio todos os dias, na verdade, né? Você lidar com o direito dos outros, a pessoa te confiar a responsabilidade de defender os direitos dela, então defender o direito do outro, só que também se eu não consigo defender os meus direitos, como que eu consigo defender o direito do outro? Então, é uma superação todos os dias, é um desafio, né? Todos os dias. Agora, você falando sobre isso, sobre como é lidar com o cotidiano, com a rotina das pessoas, enfim, eu queria te perguntar como é que é a responsabilidade, de como que você se sente com essa responsabilidade, porque não é só um caso, são pessoas, né? Não é só uma planilha que eu atualizo, sei lá, é um trabalho diferente. Então, lida direto com as pessoas, com o problema das pessoas, aliás. Então, eu gostaria que você dissesse como é essa responsabilidade de ser uma advogada, sabe? E lidar com os problemas, como você se sente com essa responsabilidade?
É muita responsabilidade, porque a princípio você precisa manter uma imparcialidade em algumas situações, você tem que ter inteligência emocional para lidar com muitas situações, porque eu creio que o advogado ele vai lidar com o pior lado do ser humano, porque muitas vezes as pessoas confessam para nós coisas que elas não têm coragem de confessar para a família, por exemplo, ou um caso de um crime, a pessoa confessa diretamente para um advogado. Nós precisamos ter inteligência emocional para separar essas coisas e conseguir lidar da melhor forma, porque não é só um caso, não é só um processo, mas eu estou lidando com uma vida e eu tenho que ter essa responsabilidade, não é só estudar, mas você tem que ter todo um jogo de cintura para saber lidar com as pessoas, com a história de vida delas e a expectativa que elas têm sobre alguma situação que elas trazem para o advogado resolver. O advogado, ele é o que traz a solução para os problemas, então as pessoas nos enxergam como quem vai resolver a minha situação. Então, é muita responsabilidade depositada em cima do advogado, porque às vezes não é só um conhecimento técnico, você precisa ter uma maturidade para conduzir toda a situação, porque nem tudo o advogado vai fechar um contrato, nem tudo é um contrato fechado e nem tudo vai ser um dinheiro na conta do advogado. Então, muitas vezes a gente vai ter que ter um jogo de cintura para conduzir toda essa situação, porque é difícil, tem casos que são mais simples de se resolver, mas tem casos mais profundos e tem coisas que a gente vai descobrindo ao longo do caminho também, porque o cliente não te contou tudo, né? Então é uma caixinha de surpresa para algumas coisas. É verdade. Eu fico imaginando isso, pensou você defendendo uma pessoa e do nada tem mais um crime. Um crime. Exatamente isso. É verdade. Isso agora, eu queria falar mais do seu lado social. Né? Você tem uma iniciativa que é a Operação Josué, e eu quero que você fale um pouco mais sobre essa iniciativa, por quê, de onde veio, o que ela fala. Então, é isso. Sim, a gente tem a Operação Josué, que é um projeto que é feito pela igreja, né, pelo Bola de Neve, Santo André. E o que é a Operação Josué? A Operação Josué é tratar na prevenção a questão do abuso com as crianças, né, com os adolescentes, porque a gente vê muitos casos de abuso sexual, abuso psicológico numa criança, mas a gente lidar com essa situação quando ela já aconteceu. O intuito da Operação Josué é equipar as pessoas, preparar lideranças, preparar as pessoas para lidar na prevenção do abuso. Essa é a carta-chave, né? A Operação Josué, ela surgiu num momento bem delicado da minha vida, onde eu presenciei, eu tive um caso que ainda está correndo aí, tá? Pelas vias finais, onde um pai e um avô abusaram de uma criança. Então, isso já me chocou bastante. E a gente precisou lidar com isso, e eu vi que alguns erros, na verdade, a criança ela já exteriorizava a questão do abuso, só que nós não conseguíamos interpretar. Então, isso me chamou a atenção, porque isso trazido também para dentro da igreja, porque a liderança da igreja talvez seja a primeira coisa que um pai ou uma mãe, as primeiras pessoas que um pai ou uma mãe ou uma criança corra para contar uma situação de abuso. Então eu senti a necessidade de nós treinarmos esses líderes que muitas vezes não sabem como lidar, e como a lei pauta a criança e o adolescente, né, na questão de abuso sexual. Então, há um despreparo tanto da igreja quanto da sociedade para lidar com as crianças em situação de abuso e como prevenir, mais do que só remediar, é prevenir, né? Então, prevenir é tão espiritual, é tão importante quanto orar por essas crianças que também já foram abusadas. Então,
nessa conturbação toda que eu vivi, acabei procurando o pastor Giba, né, a instituição, a igreja, onde, né, eu já congrego tem bastante tempo, alguns anos, e expus essa questão. Eu tinha um outro projeto com um outro nome, então o pastor já tinha também em mente trazer a questão do abuso, de equipar a liderança, e nós juntamos o útil ao agradável aí. Ele me apresentou para algumas pessoas que eram, na verdade, também tinham esse projeto, encabeçavam esse projeto nas regionais, e isso fluiu, né? Tem fluído há alguns anos. É muito difícil trabalhar com isso, porque além de cuidar não só das crianças, ou enfim, de preparar uma liderança, nós temos que preparar sempre o nosso emocional, o nosso espiritual, a nossa saúde mental para lidar com aquilo, porque a gente lidar com cenas muito fortes, com situações muito delicadas, não só de pais, de mães, mas das crianças também. Então, na verdade, a Operação Josué é isso, é para prevenir as crianças em situação de abuso, é para treinar a liderança, e a gente também fazer isso nas escolas. Tenho planos de futuramente empregar isso nas escolas também, né, porque a gente sabe que as crianças são atingidas de diversas formas, não somente no abuso sexual, mas o abuso sexual, ela deturpa a identidade, e ela, na verdade, deturpa a sexualidade de uma criança, enfim, desde de neném, muitas vezes, né? Então, a criança cresce com essa deformidade e ocasiona muitas coisas na vida das crianças, como insegurança, como medo, enfim, muitas coisas, né? E a Operação Josué tem essa visão, tem acontecido desde o do final de 2019, onde nós nos reunimos, fizemos algumas reuniões, e hoje cada igreja está plantando a sua frente aí da Operação Josué. Às vezes é difícil o treinamento, justamente por conta disso, até para estabilizar as datas, ou até para lidar com as pessoas, né, que vão se achegando, porque não é só passar conteúdo, não é só treinar as pessoas, mas ter essa sensibilidade para lidar com pais, com as próprias crianças, e fazer os encaminhamentos, as denúncias de forma correta. Então, a Operação Josué visa denunciar. Nós tratamos de uma forma física mesmo, quais são os caminhos, o que fazer e como acontecer para proteger as nossas crianças, porque hoje nós temos leis que protegem as nossas crianças, e só que muitos de nós não sabemos utilizar essas leis, nem como aplicar essas leis para defender as crianças e os adolescentes. Sim, é um assunto muito delicado, né, Su? Até porque também tem um cuidado assim, com a família, da criança, ainda mais quando o caso é na própria família. A gente sabe que são os maiores, a maior, como eu posso dizer, a maioria dos casos é dentro da família, né? Não é de fora. Sim. Então, é um índice muito alto dentro da família, porque os abusadores, eles precisam conquistar a confiança das crianças, né, do abusado. Então, quando se trata disso, a maioria dos casos, se não 85%, ele acontece dentro dos lares, né, por um pai, por um tio, por um avô, justamente para estabelecer esse vínculo de confiança, né? Então, como fazer essa denúncia? Entende? A gente trabalha isso na operação. Se isso é trazido, por exemplo, dentro da igreja, se alguém identificou aquela situação de abuso, nós não podemos levar diretamente para o pai ou para a mãe daquela criança, porque justamente essa criança está sofrendo abuso dentro de casa. Então, você vai levar a situação direto para o abusador? Não pode. Então, nós temos caminhos, tem que fazer a denúncia anônima no conselho tutelar, passar a investigar essa situação,
para depois, porque assim, tem várias formas dependendo do que está acontecendo com a criança. Então, se você identificou, mas você tem suspeita, você não tem provas concretas, você vai fazer essa denúncia pelo conselho tutelar de forma anônima para não se expor, porque senão a primeira coisa que esse pai, essa mãe, ou enfim, esse responsável vai fazer é tirar essa criança do convívio da onde ela está, onde as pessoas descobriram que ela foi abusada. Então, o caminho nunca é ir direto no responsável, mas é ir para um órgão competente para fazer essa investigação, que no caso, aí quando nós temos dúvidas, é o conselho tutelar. Agora, se você tem provas concretas e você já pode dar as caras à tapa, digamos assim, você precisa fazer o boletim de ocorrência, né, enfim, encaminhar esse caso para a delegacia diretamente. E a mesma coisa no caso de flagrante, porque no flagrante você acabou de pegar a situação, 190, liga para a polícia e faz boletim de ocorrência. Mas tem várias formas de nós encaminharmos para fazermos a denúncia, mas não expor essa criança mais exposta do que ela já está, né, sofrendo com tudo que ela já está sofrendo. Então, precisa se avaliar, tomar um cuidado com cada detalhe do que se está acontecendo, mas ao mínimo sinal precisa se fazer alguma coisa. Né? Então, você precisa tomar uma atitude e não negligenciar isso, porque a criança ela exterioriza de várias formas. Às vezes, ela é numa canção, muitas vezes nos desenhos que elas fazem, então muitos desenhos exteriorizam que a criança está sofrendo um abuso, porque o comportamento dela também muda, ela acaba ficando mais retraída, ou ela acaba ficando mais sexualizada também, palavrões, palavras de baixo calão, então tudo isso são sinais de abuso. Claro que você não pode pegar uns sinais isolados para fazer uma denúncia, a criança falou um palavrão, ela foi abusada, não é isso. Tem sinais. Então, tem crianças que são extrovertidas, acaba ficando introvertida, criança que é introvertida acaba ficando extrovertida, ou ela acaba praticando violência com animais, ela acaba exteriorizando todo o sofrimento dela de alguma forma. Né? Então, nós precisamos estar atentos aos sinais, porque ela está pedindo socorro a todo tempo. Como a criança é ameaçada pelo abusador constantemente, então ela tem medo de falar. Até porque muitas vezes elas não entendem que estão sendo abusadas. Elas sabem que tem alguma coisa de errado, mas elas não conseguem identificar o que é. Então, elas têm medo, porque justamente para esse vínculo de confiança, então, geralmente, se é um pai, como que essa criança conta para uma mãe? E, muitas vezes, a pessoa que recebe essa notícia, geralmente, como é um crime que choca muito, ela não acredita que geralmente, sei lá, essa criança está sofrendo um abuso dentro de casa. Então, é muito difícil. Nós temos que dar voz e acreditar naquilo que as crianças estão relatando, né? Mas, em muitos casos, a criança acaba tendo mais rancor das pessoas que elas pedem ajuda do que do próprio abusador, porque ela pediu ajuda, aquela pessoa não acreditou nela, não deu credibilidade para aquilo que ela falou, então é mais uma rejeição e mais uma questão para se tratar com a criança também. Sim. Su, mais uma vez, muito obrigada por participar dessa conversa conosco. Claro que a causa é muito nobre, mas o motivo, às vezes, a gente fica pouco não, completamente triste, né? E é isso. Eu quero te agradecer. Essa pessoa, né, gente, que é professora, advogada e ainda por cima rapper. Vamos lá, pessoal. Vai colocar um Joe aqui no vídeo. Eu que agradeço pelo convite. Eu espero participar mais vezes. Obrigada pelo convite. Eu sei que é um assunto um tanto quanto delicado, mas necessário tratar desse assunto e não colocar peneira na frente disso. Eu costumo falar que neutro é detergente, né? Que se você não faz nada diante dessa situação, você é conivente também com a situação. Então, não tem como ficar neutro diante dessa situação. Então, é um prazer imenso fazer parte desse quadro aqui com você, desse bate-papo, uma pessoa que é tão especial para mim, sempre será,
E a gente se encontra para falar mais vezes de outros assuntos, mas que as pessoas possam ter a consciência o quanto é importante nós cuidarmos das nossas crianças, né? E se essa pessoa também já passou, já sofreu essa situação de abuso, que isso não é culpa dela, né? E que ela procure ajuda profissional para que ela consiga sair dessa situação. É verdade. E é isso. Então, para você que está assistindo também, muito obrigada se você ficou até o final desse vídeo. Obrigada mais uma vez. Sim, volte mais vezes. E você que está assistindo, não se esqueça de se inscrever nesse canal aqui embaixo, de dar uma curtidinha aqui. E é isso. Muito obrigada. E é isso, pessoal. Beijinho. Tchau, tchau.